Oi gente, tudo bem com vocês? Seguinte, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer de vídeos, trazendo toda semana um artigo científico, um estudo ou até mesmo um pré-print para comentar com vocês. E hoje eu vou falar sobre um medicamento que no dia 11 de fevereiro foi publicado um pré-print pelo grupo de estudo Recovery Trial, que é um grupo que testa diversas drogas no combate à Covid, e eles são ligados à Universidade de Oxford. E eu vou falar sobre o tocilizumab. Quem quiser achar o estudo que eu vou comentar aqui, ele está no site do grupo Recovery Trial, que é recoverytrial.net. Você pode digitar lá no Google que você vai encontrar o estudo certinho falando sobre ele. Só lembrando que ele é um pré-print, ele ainda não foi publicado em uma revista científica, portanto, ele não foi revisado por pares, e tudo que eu vou falar aqui não é um fato absoluto, não é um dado que você possa pegar e falar assim, isso aqui é uma verdade absoluta, porque não é, porque ainda é um pré-print, ainda não foi publicado, ainda não foi revisado pelos pares, mas já nos dá uma certa esperança em relação à Covid-19. Inclusive, esse medicamento, o tocilizumab, vocês já devem saber que eu perdi meu tio essa semana, e a gente conseguiu comprar esse medicamento para ele, no entanto, ele chegou 2 dias depois do prazo que daria para ele utilizar. Quando o medicamento chegou nas mãos do médico, já não tinha mais tempo de usar porque ele já estava entubado. Enfim, eu vou comentar com vocês aqui e vou trazer as informações a respeito desse estudo, desse pré-print do grupo Recovery Trial, que é um grupo que testa tratamentos para o Covid-19. Então vamos lá. Antes da gente prosseguir com as informações, já dá o seu like aqui. Me segue, se você não me segue ainda, aqui no Instagram e lá no YouTube, e compartilha com seu amigo, profissional de saúde, ou até mesmo com aquele familiar que gosta de saber informação a respeito do tratamento da Covid-19, tá bom? Primeiro você precisa saber o que é o tocilizumab. O tocilizumab é um anti-inflamatório, um imunomodulador utilizado no tratamento da artrite reumatoide. O que os pesquisadores do Recovery Trial acabaram descobrindo? Eles descobriram que o uso do tocilizumab em pacientes com Covid-19 diminuiu as mortes comparado com um grupo onde as pessoas não receberam o tocilizumab. Além da redução do risco de morte, o uso do tocilizumab em pacientes com Covid diminuiu também o período de internação desses pacientes que desenvolveram a doença na forma moderada e grave. E também reduziu o risco da pessoa precisar de utilizar a ventilação mecânica. Bom, então como que eles fizeram esse estudo? Eles recrutaram aproximadamente 4.100 pessoas e dividiram em 2 grupos. Um grupo recebeu o tocilizumab e o outro grupo não recebeu o tocilizumab. O grupo que recebeu o tocilizumab foram 2.022 pessoas. O grupo que não recebeu o tocilizumab foram 2.094 pacientes, né, que foram colocados em grupos separados. 82% destes pacientes, né, de todos esses pacientes do estudo, estavam utilizando esteroide sistêmico, do tipo dexametasona, tá bom? Só para vocês poderem entender. O que os pesquisadores observaram em relação a esses grupos? Primeiro, que no grupo de 2.022 pessoas, 596 pessoas morreram, ou seja, 29% dos pacientes do grupo que utilizaram o tocilizumab acabaram evoluindo a óbito. E do grupo que não utilizou o tocilizumab, 694 pessoas evoluíram a óbito, o que significa 33%. A gente tem aí uma diferença absoluta de 4% de diferença de óbito, ou seja, o grupo que recebeu o tocilizumab teve 4% a menos de morte do que o grupo que não recebeu o tocilizumab. E o que significa isso? Significa que para cada 25 pacientes tratados com tocilizumab, uma vida a mais foi salva em relação aos pacientes que não utilizaram o tocilizumab, tá? Isso, ao meu modo de ver, é um dado bom, porque a cada 100 pessoas tratadas com o tocilizumab, você vai salvar 4 vidas, tá? Além disso, o tocilizumab também aumentou as chances da pessoa receber alta do hospital em até 28 dias vivo. O que significa isso? A taxa de alta vivo em pacientes que não receberam o tocilizumab foi de 47%.
e a taxa de quem recebeu alta vivo após 28 dias no grupo de quem recebeu o tocilizumab foi para 54%, ou seja, a gente teve um aumento significativo de altas vivo dentro desse grupo que recebeu o tocilizumab. Um outro dado interessante e animador é que o uso do tocilizumab diminuiu de 38% para 33% a chance dos pacientes evoluírem para a necessidade de ventilação mecânica ou morte, né, comparado com o grupo que não utilizou. Ou seja, esse grupo que utilizou o tocilizumab teve uma chance menor, ou seja, de 33%, comparado com os 38% de quem não recebeu o tocilizumab, de piorar, de precisar de ventilação mecânica e de até mesmo evoluir para óbito, tá? Isso é um dado ótimo também. No entanto, os dados também não mostraram uma evidência de que o uso do tocilizumab diminuísse ou tivesse qualquer efeito na chance de cessação da ventilação mecânica. O que significa isso? Significa que os pacientes que utilizaram o tocilizumab estando em ventilação mecânica, não houve uma diferença significativa de diminuição ou de possibilidade de cessação dessa ventilação mecânica. Ou seja, não teve diferença no grupo que usou o tocilizumab para o grupo que não utilizou o tocilizumab de pacientes que saíram do tubo com sucesso ou então que evoluíram a óbito, tá? Por isso que a gente não utiliza o tocilizumab após o paciente já estar em ventilação mecânica. Ou seja, se o paciente foi entubado, não se usa mais o tocilizumab. Outro dado interessante é que a combinação de algum corticosteroide sistêmico, como por exemplo a dexametasona, que é a que está sendo mais falada, né? Ela, em associação com o tocilizumab, né, ela reduz a mortalidade em cerca de 1/3 dos pacientes que necessitam de oxigênio e que tenham uma inflamação de moderada a grave. E olha só que interessante, reduz em quase metade, né, ela reduz a mortalidade em quase metade para aqueles que necessitam de ventilação mecânica invasiva, ou seja, a associação entre a dexametasona mais o tocilizumab diminuiu em metade as mortes de pacientes que necessitaram de ventilação mecânica. O professor Peter Horby, que é um dos pesquisadores, dos professores lá de Oxford, né, que faz parte desse grupo Recovery Trial, olha o que ele disse, ó: sabemos que os benefícios do tocilizumab se estendem a todos os pacientes de Covid com baixo nível de oxigênio e inflamação significativa. O duplo impacto da dexametasona mais tocilizumab é impressionante e bem-vindo. Olha só que importante isso aqui. O professor Martin Landry, acho que é isso que fala, que é um dos professores de medicina e epidemiologia lá do Instituto do Departamento de Saúde Populacional de Oxford, disse o seguinte, abre aspas para ele: os resultados do Recovery Trial mostraram claramente os benefícios do tocilizumab e da dexametasona no enfrentamento das piores consequências do Covid-19. Melhoram a sobrevivência, encurtam a permanência hospitalar e reduzem a necessidade de ventiladores mecânicos. Usados em combinação, o impacto é substancial. Esta é uma boa notícia para os pacientes e uma boa notícia para os serviços de saúde, principalmente para nós, profissionais de saúde, que vamos parar de ficar vendo aquela quantidade de pacientes morrerem, né? Nesse pré-print, eles colocaram um depoimento de uma paciente chamada Wendy Coleman, de 62 anos, que recebeu o tocilizumab durante a internação, durante esse teste clínico randomizado, né? No período em que ela esteve internada lá no Chesterfield Royal Hospital. Ela disse o seguinte: eu estava lutando para respirar muito mal e à beira de ser colocada em uma unidade de terapia intensiva quando me perguntaram se eu queria participar do teste de recuperação, do Recovery Trial, né? Depois que me deram o tocilizumab, minha condição estabilizou e eu não fiquei pior. Essa paciente pode ter sido salva pelo tocilizumab. E aqui eu quero que fique bem claro que isso aqui não é uma relação de causa e efeito. Depois eu até vou gravar um vídeo sobre relação causa e efeito, tá? Para que fique bem claro isso e por que e como a gente consegue estabelecer uma relação causa e efeito no caso de estudos randomizados, que é o caso desse estudo aqui do Recovery Trial. Então, para a gente concluir, é importante a gente dizer e ressaltar mais uma vez que o uso do tocilizumab associado à dexametasona potencializa o efeito imunomodulador, ajudando no combate à Covid-19. Porém, é importante a gente dizer aqui, eu já disse no início do vídeo, mas vou dizer novamente que isso é um pré-print,
Não é um estudo publicado em revista científica, portanto ele não pode ser utilizado como guia para a prática clínica no dia a dia. Ficou bem claro isso? Então não vai sair aí utilizando o tocilizumab para todos os pacientes e achar que isso já é uma bala de prata, porque não é uma bala de prata. Ele potencializa os efeitos da dexametasona e ajuda a salvar os pacientes, mas ele não é uma cura, não é uma bala de prata. Que fique muito claro isso. Até porque o tocilizumab, como ele é um medicamento extremamente caro, e agora ele está sendo utilizado nesses estudos, em alguns experimentos, né? A gente não consegue encontrar mais ele. A minha família, a gente procurou durante uma semana e custou a conseguir algumas doses e mesmo assim foi muito complicado para a gente conseguir. Então ele não é um medicamento que está disponível a qualquer hora do mercado, pelo contrário, ele é um medicamento de difícil acesso, extremamente caro, portanto não vá achando que isso é uma bala de prata que vai salvar todo mundo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, gostou do meu comentário em relação ao tocilizumab, comente aqui se você gostou, se isso te dá esperança também, assim como deu esperança pra mim, da gente poder viver dias melhores. E curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Compartilhe no seu stories e peça os seus amigos profissionais de saúde para verem o vídeo e entrarem no site de recoverytrial.net, que lá tem muito estudo científico, muitos preprints, muitos ensaios randomizados, que são excelentes para a gente poder nos guiar e até mesmo para a gente poder ter uma noção de como melhorar a prática clínica no nosso dia a dia, tá bom? Obrigado e deixem o seu comentário aqui se você gostou ou não.